Olá pessoal, recomeçamos mais uma semana de aulas. Então, o começo da nossa aula dessa semana é pela correção da atividade que restou da semana anterior. Atividade essa que era sobre pirâmides. A primeira questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, leia os quadrinhos a seguir. H, o horrível. Bem, levei 20 anos, mas finalmente economizei o bastante para comprar aquele pedacinho de terra que queria. Aí o cara chega com o seu carrinho, com o pedacinho de terra que ele tanto queria, e pergunta, é para colocar onde? Bem, suponha que o volume da terra acumulada no carrinho de mão do personagem seja igual ao do sólido esquematizado na figura ao lado, formado por uma pirâmide reta sobreposta a um paralelepípedo retângulo. Bem, quando você olha aí para o formato do sólido que vai representar esse volume de terra, você percebe que nós temos na sua base um paralelepípedo com dimensões 40 por 100 por 60 centímetros e que sobre esse paralelepípedo nós temos uma pirâmide de base retangular, onde a base da pirâmide ela coincide com as dimensões da base aí do nosso paralelepípedo. A parte superior, a parte mais alta do sólido, do monte de terra, digamos assim, tem uma altura de 70 centímetros, como a gente pode observar na imagem. Assim, o volume médio de terra que a H acumulou a cada ano de trabalho é, em centímetros cúbicos, igual a quanto? Bem, primeiro a gente vai ter que calcular o volume de terra. Calculado o volume de terra, a gente tem que lembrar que o H ele demorou 20 anos para acumular toda essa terra. E aí, claro, como a gente quer saber o volume médio, ao final pega o volume da terra e divide por 20 anos, para a gente ter a média acumulada em cada ano. Para calcular o volume da terra, a gente tem que perceber que ele equivale à soma do volume do paralelepípedo inferior, que eu vou chamar de V1, com o volume da pirâmide superior, que eu vou chamar de V2. Bem, está aí o paralelepípedo inferior. Como eu disse, ele tem dimensões 40 por 100 por 60. Desse modo, então, o seu volume, que é o V1, é o produto dessas dimensões. Quando a gente pegar, então, 40 vezes 100 vezes 60, nós temos, então, que o V1 será 240 mil centímetros cúbicos. Logo, esse é o volume correspondente ao volume do paralelepípedo. Continuando então com o nosso cálculo, a gente vai calcular agora o volume da pirâmide. Para calcular o volume da pirâmide, eu tenho que primeiro calcular a sua área da base, certo? Bem, então vamos pegar o seguinte, essa pirâmide ela vai ter então como base um retângulo de dimensões 100 por 60 e a altura da pirâmide é 30 centímetros. Por que a altura da pirâmide é 30 centímetros? Porque você pega aí a altura da parte mais alta do monte de terra, é uma altura de 70 centímetros. Desses 70 centímetros, você retira os 40 centímetros, que é a altura do paralelepípedo, sobra então que a altura da pirâmide é de 30 centímetros. Tá aí então a pirâmide demarcada para a gente melhor visualizar. Daí então nós vamos ter que a sua área da base é base vezes altura. Como as dimensões são 100 por 60, vai ficar então 100 vezes 60. Portanto, a pirâmide ela vai ter 6.000 centímetros quadrados de área da base. Para o cálculo então do volume, que eu vou chamar de V2, o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base é 6.000, a altura da pirâmide é 30 sobre 3. Bem, eu vou pegar então 6.000 vezes 30 dividido para 3. Quando nós fizermos isso, nós temos então que o volume da pirâmide é de 60 mil centímetros cúbicos. Agora então lembremos que o volume da terra toda é a soma do volume da parte que corresponde ao paralelepípedo com o volume da parte que corresponde à pirâmide. Então vai ser V1 mais V2. Então você pega 240 mil e soma com 60 mil. Daí então nós obtemos um volume de 3.000 centímetros, de 300 mil, centímetros cúbicos. Observemos que não tem nenhuma opção com 300 mil para a gente marcar, porque a questão ela não está perguntando o volume total de terra que o cara conseguiu acumular. A questão está perguntando qual o volume que ele conseguiu acumular em média a cada ano. Então vamos lembrar que ele acumulou esse volume ao longo de 20 anos. Então você vai pegar os 300 mil e dividir por 20 anos.
Isso vai dar a média de 15.000 centímetros cúbicos de terra por ano. De modo, então, que a resposta correta é a letra A. Segunda questão, da Universidade Federal do Ceará. A base de uma pirâmide regular é um triângulo equilátero de perímetro igual a 18 centímetros. Sabendo-se que o volume dessa pirâmide é igual a 72 raiz de 3 centímetros cúbicos, calcule em centímetros o valor da altura da pirâmide. Bem, como o perímetro do triângulo regular, do triângulo equilátero da base, é 18 centímetros, então cada aresta da base vai medir 6 centímetros. Desse modo, então, a área da base, como a base é um triângulo equilátero, será a aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como a aresta da base eu já sei que é 6, então vai ficar 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado dá 36. 36 raiz de 3 sobre 4. Quando eu pegar 36 dividido para 4 dá 9. Então nós temos que a área da base 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Só que a questão, ela me dá o volume e pede a altura. Como ela me dá o volume, a gente pode utilizar a fórmula do volume. Eu sei que o volume é a área da base vezes a altura sobre 3. Então, sabendo que o volume é 72 raiz de 3, isso é igual à área da base, que é 9 raiz de 3, vezes a altura dividido para 3. Dá para a gente cortar as raízes de 3 daqui a pouco. Além disso, eu peguei, antes de cortar as raízes de 3, eu dividi 9 por 3, deu 3. Então ficou 3 raiz de 3 vezes H igual a 72 raiz de 3. Eu pego o 3 raiz de 3, passo dividindo, e agora sim, corto as raízes de 3, ficou 72 dividido para 3, 24 centímetros. Dessa forma, então, essa pirâmide terá a altura de 24 centímetros e a resposta correta é a letra C. A questão 3. A área total da pirâmide triangular regular, com todas as arestas iguais a 5 centímetros, vale em centímetros quadrados quanto? A pirâmide triangular regular, com todas as arestas iguais, na verdade ela é um tetraedro. Então a questão está falando de um tetraedro que tem aresta de 5 centímetros. A questão está perguntando qual é então a área desse tetraedro. Bem, nós sabemos que a área de um tetraedro, a área total, é a aresta ao quadrado raiz de 3. Então se esse tetraedro tem aresta 5, então vai ficar 5 ao quadrado raiz de 3. 5 ao quadrado dá 25, repete a raiz de 3, então a área total desse tetraedro, 25 raiz de 3 centímetros quadrados, então a resposta correta é a letra D. A questão 4 da SES Gran Rio, uma folha de papel colorido será utilizada para cobrir todas as faces e a base de uma pirâmide quadrangular regular com apótema de 13 centímetros e a aresta da base medindo 10 centímetros. Após se ter concluído essa tarefa e levando em conta que não houve desperdício de papel, a área total do papel usado foi de... Lembrando aí que nós vamos cobrir as faces e a base da pirâmide. Então vai ser a área total dessa pirâmide. Vamos lá. Como a folha de papel deve cobrir todas as faces e a base da pirâmide, então como eu acabei de falar, nós temos que calcular a sua área total. Daí então, começando então pela área da base, como a base é quadrada, a área da base é a aresta ao quadrado. Mas a aresta da base é 10, então a área da base será 10 ao quadrado, ou seja, a área da base é 100. Bem, continuando então, para a área lateral, observemos que a questão ela vai me dar o apótema da pirâmide, que é 13, e como a base é quadrada, se eu sei que a aresta da base é 10, lembrem que na base quadrada, o apótema da base é metade da aresta da base. Então a gente vai ter com isso que o apótema da base é a metade de 10, que é 5. Então vamos lá. A área lateral, eu vou pegar 4 vezes, base vezes altura sobre 2. Continuando então, vai dar 4 vezes. A aresta da base é 10 e a altura do triângulo da lateral é o apótema da pirâmide. E o apótema da pirâmide é 13. Então vai ficar 4 vezes 10 vezes 13 sobre 2. Eu posso pegar 4 dividido para 2 dá 2. 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 13, 260. Então a área lateral, 260 centímetros quadrados. Bem, mas a questão, como eu já disse, ela pede área total. Então a área total, no caso de uma pirâmide,
é a área da base mais a área lateral. Então vai ficar aí 100 mais 260, ou seja, então, nós temos uma área total de 360 centímetros quadrados. De forma que a resposta correta é a letra D. A quinta questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A figura abaixo representa a planificação de uma pirâmide de base quadrada com AB, lembrando que AB é a aresta, uma das arestas da base quadrada, é de 6 centímetros. Sendo ADV um triângulo equilátero, o volume da pirâmide é quanto? Para a gente resolver essa questão, vamos imaginar como é que fica essa pirâmide montada. Então, a partir da planificação, a gente pode obter essa pirâmide que eu represento aqui. É uma pirâmide onde a base é um quadrado. Lembrando aí, então, que ADV é um triângulo equilátero, como a questão bem fala. A gente pode perceber que esse lado ABV, ele é formado por um triângulo retângulo em A. Além disso, a face CDV também é um triângulo retângulo em D. Bem, a partir daí, eu quero então saber qual o volume dessa pirâmide. Nós sabemos da questão que AB é 6 e BC é 6, porque a questão fala que a base é um quadrado e nós já sabemos que AB é 6. Além disso, como ADV é um triângulo equilátero, nós vamos ter também que o AV é 6 também. Bem, para calcular o volume, eu vou precisar então da altura da pirâmide. É o que nós vamos ter que calcular primeiro. Para calcular essa altura da pirâmide, observemos que ela coincide com a altura do triângulo equilátero ADV. Então, como a altura coincide com a altura do triângulo equilátero ADV, a altura vai ser então o valor da altura desse triângulo equilátero. E a altura do triângulo equilátero é sempre a aresta raiz de 3 sobre 2. Como a aresta dele é 6, então vai ficar 6 raiz de 3 sobre 2. 6 dividido para 2 dá 3, de modo então que a altura da pirâmide é 3 raiz de 3 centímetros. Bem, temos a altura da pirâmide, eu vou então agora fazer o cálculo do volume. Para isso então eu vou fazer primeiro a sua área da base. Como a base é quadrada, a sua área vai ser a aresta ao quadrado. Como a aresta da base é 6, 6 ao quadrado é 36. Finalmente então no volume, o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Então a área da base é 36 vezes a altura, que é 3 raiz de 3 sobre 3. Dá para cortar os 3, sobrou então que o volume da pirâmide é 36 raiz de 3 centímetros cúbicos. De forma então que a resposta correta é a letra C. Bem, dessa forma a gente finaliza a correção dessa atividade. Eu vou passar uma outra atividade ainda de revisão do conceito de pirâmide, para logo em seguida que eu digo na próxima aula, a gente continuar com os nossos assuntos.